Eu vou apresentar aqui. Caramba, o senhor fez uma gambiarra aí, né? Tipo, entrou no computador com um É, e o outro, né? isso. Deixa eu ver aqui que eu vou apresentar. Ó, 16 pessoas, tá vendo? 12 pessoas, né? É, 15, 15. Falei. 16. John B. Olha, recorde. Recorde não, a gente já chegou a 27 Recorde ainda é pessoas já, pô. 27. John B. Good. É, quem é parente ou namorada de Marcelo aí, hein? Marcelo Nego Velho. Aquele cara não presta não, logo dizendo. Aí, semana passada a gente viu isso aqui, ó. Resumindo tudo que a gente viu para vocês. Tudo tá aí, ó. Certo? Uhum, certo. As, os elementos de comunicação, né? É. Veja aí que você tem o remetente, o referencial, o contexto, né? A mensagem, o canal, o código destinatário. Como cada função foca uma dessas figuras, um desse, cada, Ô, cada professor, função de uma linguagem pergunta. foca um elemento da comunicação. Pode falar. Pode ter mais de uma dessa aí, por exemplo, duas juntas? Sempre tem, sempre tem. Por isso que eu coloquei, viu que eu coloquei na pergunta a predominante. Sempre tem mais de um. Mas tem Uhum, uma que predomina, tá certo? Então veja que a tá. função emotiva é focada no remetente, a referencial no contexto, né, no assunto, Sim, no a assunto. poética na mensagem, a fática no canal, a metalinguística no código e a conativa no destinatário. Conativa é a mesma de apelativa, tá? Eu vou tirar a câmera do outro, coisa que vocês estão vendo dois ribeiros aí, né? É, Foi isso que a gente viu, não foi? foi. Pronto. Vou colocar lá o lereado lá. Deixa eu desligar aqui minha câmera. Vamos agora para a atividade. Deixa eu ver onde ela está. Aqui. Pronto. Tá vendo aí, né? É. Pronto, vamos lá. Leia o texto da questão de 1 a 11 e diga qual função da linguagem predomina em cada um deles. Isso, veja. Predomina. Então, eu já estou dizendo que os textos têm mais de uma função de linguagem, mas tem uma que predomina. Então, vamos ao primeiro. Primeiro tem a letra de uma música de Tom Jobim. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema. Não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. Função Emotiva. emotiva, muito bem. É. Veja, Prioridade à observe. primeira pessoa, visão E, intimista, né? Que ele fala sobre ele e tal. é, E aí é tem duas isso. características. Preocupação com o eu, né? Tem Isso, sempre o eu lá. E opinião e é, relatos pessoais. isso. Tem duas características aí da função poética. Duas da função poética. Ok? Primeiro é com relação à estrutura textual. Veja que o texto é feito em verso. Aí você poderia dizer Uhum. poética, né? E a Sim. segunda é que ele usa ironia, tá certo? Pode observar que dá para perceber que o eu lírico faz todas essas coisas, mas ele diz que não gosta, que não faz, que não sonha.
Mas, como ele fala dele mesmo, então a função de linguagem predominante é a função emotiva, certo? Uhum. Quem Tá. tiver dúvida, abra o microfone e comente, viu? Se não tiver Mas dúvida, desse caso aqui é só uma só, né, professor? No primeiro, né? Não tem. Tem não, é a. exato. Eu estou mandando diga que função, tá vendo? Não é Sim. quais funções, é que função da linguagem predomina em cada um deles. Então, você só vai colocar uma função, Tá, tá. certo? Vamos para o segundo. Prevenção contra assaltos. Como os assaltos crescem dia a dia, não podemos contê-los. A PM, sabiamente, dá conselhos aos cidadãos para serem menos assaltados. 1. Não demonstre que carrega muito dinheiro. 2. Jamais deixe objetos à vista dentro do carro. 3. Levante todos os vidros, mesmo em movimento. 4. Não deixe documentos no veículo. Aí tem reticência porque teria mais, né? Aí Milor Fernandes ainda diz: depois de ler com extrema atenção estas instruções oficiais, acrescento as minhas, ou melhor, resumo. Não 1. saia de Não casa. saia de casa. 2. Se possível, não saia do quarto. 3. De preferência, não saia do cofre. Milor Fernandes. Bom, mas essa aqui é função conotativa, certo? Conotativa E não tem essa função. não tem. Porque aqui, o Conotativa, exemplo está aqui. olha, Convencer, persuadir, influenciar, né? Ele não está, tipo, conotativo influencia. é quando você não é denotativo, ou seja, quando você usa linguagem figurada, tá certo? Conotativo. A função é conativa, de chamar. É cônica, conativa. Tá, conativa. Cuidado, conativa. Ou apelativa, do jeito que queira, tá certo? Então é conativa mesmo, porque ele tá focando Foi no isso que eu quis dizer, eu falei errado. no receptor. Não, porque às vezes você vai colocar isso no texto, vê? Achando que está colocando conativa e coloca conotativa. Conotativa, é verdade. É diferente. Linguagem conotativa é quando você fala em sentido figurado. É o oposto a denotativo, que é em sentido real. Vamos ao 3, ó. Vamos. O 3 diz assim, ó, comunicação. Uma das principais funções da linguagem humana pela qual os homens entram em contato entre si para mútua compreensão. Há vários códigos de comunicação, pois tudo a que se pode atribuir significações, cores, gestos, desenhos, pode ser usado para a comunicação. A linguagem é apenas um desses códigos. Alguém aí já assistiu Hit, Conselheiro Amoroso? Eu adoro aquele filme, já assisti umas 30 vezes. Nunca assisti, não. Assista que é bom. Hit diz o seguinte, que é, 60% da comunicação humana não sai da boca, tá certo? Expressões. Isso, e Linguagem não 20%, verbal. Agora um isso, pouco aí. não verbal, é não verbal. 20% saem da entonação que a gente dá à fala. E só 20%, né, no caso 80%, não sai da voz, só 20% é que sai mesmo da boca da pessoa. Então, vê, a gente se comunica 80% sem Tem ser, expressões. sem ser por linguagem oral, né? Apenas por expressões. É. A linguagem é apenas um desses códigos. Francisco da Silva Borba, tive o prazer de conhecer Francisco da Silva Borba em 2002, grande professor, inclusive eu tenho até um dicionário de português brasileiro dele aqui em casa. Pequeno vocabulário de linguística moderna, São Paulo Nacional, 1971. Função da linguagem? Eu coloquei emissor, professor, porque ele cria uma opinião e Emissor, ele, entendeu? mas emissor não é uma função de linguagem. Qual a função? Não, é como. Peraí. Com licença. Não coloquei emissor, não. Eu coloquei. É... Calma aí, que eu não tô conseguindo nem ler aqui. É... Ninguém tá usando o chat, não. Pode responder pelo chat quem quiser abrir o microfone. Não É, tem problema. pode responder aí, gente. Deixa eu ver. A função de linguagem é essa. O que é que ele está fazendo nesse texto?
Ele está conceituando o termo comunicação. O que é comunicação? Ele diz, é uma das principais funções da linguagem humana, pela qual os homens entram em contato entre si. Então, a função aí é metalinguística, tá? Muita linguagem, velho. Ele fala sobre ele mesmo, né? É, exato. O texto fala sobre a própria comunicação. Então, ele utiliza um ato comunicativo, não é? Que é escrever, para definir o que é comunicação. Ele está se comunicando, definindo o que é comunicação. Se tiver dúvidas, pergunte. Viu, meninas? As meninas estão caladas, porque é sexta-feira, eu vou terminar logo para vocês irem namorar. Eu acho que as meninas Caramba, têm aula de Vitor. sexta-feira com Eu raiva. confundi, professor, porque tinha comunicação, entendeu? Aí eu coloquei, meu Deus do céu, eu coloquei linguagem Mas comunicativa. isso aí é metalinguagem, a função linguagem é Metalinguagem. metalinguística. Aí o 4, anuncie nas listas telefônicas oficiais, é o novo. Que tipo é o 4? Ah, isso aí é uma mensagem, professor. Anuncie nas listas telefônicas oficiais. Anuncie. Quem anuncie? Anuncie você, tá? Você. Então está focado no receptor. Função conativa ou apelativa, tá? Sério. Tá. Vamos mais. O 5. O 5 tem assim, ó. Bem, disse o rapaz. Bem, respondeu ela. Bem, cá estamos, disse ele. Cá estamos, confirmou ela. Não estamos? Pois estamos mesmo, disse ele. Upa, cá estamos. Função de linguagem? Essa aí é código, né? Só ele que entende isso aí, porque eu não entendi. Cá estamos. Então, acho que só eles entendem. Ele utilizaram um código para ele, os dois mesmos entender, né? É porque a gente não usa muito esse advérbio cá, não, né? Mas você usa lá, não Não, é? Lá não. é o oposto de cá. Cá é aqui. Lá é longe. Essa função de linguagem aí no 5, anotem aí para não esquecer, viu? É Sim. função fática. Função fática da linguagem, tá? Fática. Eles só estão testando o canal aí. Não estão dizendo nada. Isso aí representa, não sei de que texto foi isso, mas isso representa aqueles encontros de adolescentes nervosos, que hoje não existe mais, né? Daqueles adolescentes que se encontravam nervosos, que não sabiam o que dizer, e ficava essa conversa, assim, esse diálogo de Adão e Eva, que Machado de Assis falava, Ah, sei. tá? Tá. Então, função Tá. fática. Diálogo de caipira, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos ao 6, texto de Otto Lara Rezende, na Folha de São Paulo, em 1982, e 92, desculpa. Escrever é uma técnica aí, como tal, pode ser ensinada e, claro, pode ser aprendida por quem quiser. Também é uma arte, mas isto é outra história. Há vários métodos de ensinar a técnica de escrever. O mais comum ou mais aceito é o que elimina qualquer noção de gramática. Não há razão para impor regra nem lei. Tudo se pode ignorar. Ninguém precisa saber análise léxica ou sintática. E aí, parece que caiu aqui minha conexão, Bom, viu? ele foi bem objetivo, né, professor? Foi. Então é Parece que referente. referencial. Deixa eu tentar voltar aqui, viu, com minha apresentação. E minha internet caiu aqui. Voltei? Voltei, né? Voltou. Tô ouvindo. Voltei. Ok. Olha aí, a função fática já. Já estamos aprendendo já aqui, ó. Pelo celular. Sim, vou voltar para a apresentação aqui que a conexão com o notebook caiu. Ah, Pronto, voltou. é impressão minha ou o teu notebook é bem lento, professor? Tá, porque ele já tá meio desgastadinho. Ele é de 2013. Ah, tá. Deve ser um Mas positivo, né? não, é um Samsung. É até bom, não é ruim não. É Mas bom, é porque Samsung. já tá.
cansado de guerra já, o bichinho. É guerreiro, né? 7 anos aí É na luta. guerreiro, é guerreiro demais. Aí, ó, não há razão para impor, nem impor regra nem lei. Tudo se pode ignorar. Ninguém precisa saber análise léxica ou sintática. Texto seja função. Hum. Referente. Aí é metalinguística também, viu? Ele está falando de escrever. O que foi que ele fez para falar de escrever? O que é escrever? Ele fez o quê para explicar o ato de escrever? O que foi que o autor fez? Ele disse que para Ele escreveu escrever não precisa de regras e isso, mas ele lei. escreveu. Ó. Escrever é uma técnica e como tal, ou seja, é uma escrita explicando o que é o que é a escrita. É o código explicando o próprio código. Função metalinguística, tá? Tá. 7. Algumas pesquisas de sociólogos americanos realizadas desde a década de 50 confirmam que, mesmo nos Estados Unidos, o filho do operário estuda para ser operário, que acaba sendo. E o filho do médico para ser médico ou engenheiro. Carlos Rodrigues Brandão, o que é educação, São Paulo. E aí, função? Hum. Ah, essa aí é referente, né, professor? Agora é referencial. Isso. Agora Ah, é porque foi bem referencial. claro aí, objetivo. A outra também eu achei porque faz sentido Não, mas escrever, aí né? se Porque fica bem mantém oculto, né, característica, professor? claro, Fica oculto, professor. tem Não dá pra. característica de referencial, só que como ele, para explicar o que era escrita, ele escreveu, então é o próprio explicando o próprio código, metalinguagem na hora. Mas tem características referenciais, por isso que eu disse a vocês que era a função predominante, tá? Uhum, Vamos entendi. para o 8 aí. Para os governantes, as crianças e os jovens são preocupação de campanhas eleitorais. Sistematicamente, os candidatos são ferozes na crítica Mas e pronto. códigos nas promessas, mas depois de eleitos, com raras exceções, desembocam em irrecorríveis fracassos. Função Hum. Referente também, né? referencial. Cuidado, viu? Não coloque referente, não. Coloque referencial. Referente é o elemento de comunicação. A função é referencial, tá? Vamos para o 9. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, Poética, com naquela certeza. tarde de fogueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Casimiro de Abreu. E aí, Função poética. 9, função Poética. emotiva. A predominante é emotiva. É poética? É poética. Tem função poética demais aí. Só que é emotiva porque ele está falando de quem? Quem é que está falando? Dele mesmo. Isso. Ó, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância Pô, querida. velho, tem esse detalhe aí desse eu, pô. Pô, toda vez eu. Isso. Toda vez que tiver o eu, meu velho, é emotiva, porque É emotiva na hora. Com isso, certeza. pode colocar emotiva. Se tiver centrada no emissor, é emotiva e acabou. Tem função poética? Tem. O texto é feito em versos, tem rimas, uma linda estrutura, mas a função predominante é a É função. semelhante ao primeiro, né? Também. E o sentimento é o primeiro. O 10. Vou recitar um verso de minha lavra. O doutor Burro Peludo não entendeu e perguntou: que vem a ser lavra? O tucano narigão, muito delicado, explicou: quero dizer, vou recitar um verso que eu mesmo fiz. Função, Metalinguagem. isso. Metalinguística, Metalinguagem. função, isso. Mas tem, mas tem ali o eu também, ó. O cara pode Isso, vou ser também recitar e o. tal, mas o texto. Aí é o que eu digo: veja o que predomina no texto todo. O É, verdade. predominante não é a explicação da palavra lavra. Sim, a explicação da palavra lavra. Então, Ele explicou aí é função metalinguagem. metalinguística. Isso. E vamos para a última aqui.
Álvares de Agora, Azevedo. metalinguagem e metalinguística é a mesma coisa, né, professor? Não Não, tem. metalinguagem é uma forma de falar. Ó, o nome da função é função metalinguística. Aí a função de linguagem metalinguística utiliza a metalinguagem. Tá entendendo? Uhum, entendi. Metalinguagem é um substantivo, né? E metalinguística é um adjetivo. Metalinguística caracteriza a função da linguagem. Sim. Mas desses conceitos aí que você troca, esse é o mais perto, viu? Metalinguística e metalinguagem. O 11º, se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Álvares de Azevedo. Função Foi emotiva. emotiva. Se eu morresse amanhã. Eu. Tem função poética? Tem, mas a predominante Prioridade no eu, né, velho? O emotivo é é quase. prioridade no eu. Aí é que eu estou dizendo, veja. O texto de cima, de Érico Veríssimo, tem eu, ó, vou recitar, não é eu vou. Só que o objetivo do texto não é para dizer nem nada do sentimento da pessoa que está falando. O Sim. objetivo do texto é conceituar uma palavra, né? É, Inclusive isso a aí. palavra é lavra. Esse é o objetivo. E o 11º, veja, ele está falando dele. Se eu morresse amanhã, ia fechar os olhos, minha triste irmã, minha mãe de saudade morreria se eu morresse amanhã. É só É, dele mesmo que ele está falando, né? Sentimentalismo puro, função metalinguística. Oh, desculpa, função emotiva. isso. Aí, no exercício de aprofundamento, tem duas questõezinhas. A primeira é: a notícia e o comentário a seguir deixam claro que nem sempre podemos nos limitar à interpretação literal, isto é, ao pé da letra, das palavras. Aí vamos lá, demora. O Ministério da Saúde calcula que em janeiro já poderá deflagrar o Programa Emergencial de Saúde para os Yanomamis, em Rondônia. Até lá, os mosquitos transmissores da malária estão proibidos de picar os índios. Primeira pergunta é: identifique e transcreva a passagem que, no texto, não deve ser interpretada literalmente. Qual é a passagem? Deflagrar. Não. Ou não? Até lá, os mosquitos transmissores da malária estão proibidos de picar os índios. Esse é o trecho. Isso pode ser lido ao pé da letra? Hein? Você pode proibir. Vou baixar um decreto para os mosquitos passarem 2 semanas sem picar ninguém. Não tem como, é impossível. Então, aí está perguntando isso. Ó. Identifique e transcreva a passagem que no texto não deve ser interpretada literalmente. Então, você não pode interpretar isso literalmente. Na verdadeira acepção, é verdade. Os mosquitos transmissores da malária estão proibidos de picar os índios. Você não pode interpretar isso literalmente. Aí o segundo é: explique por que a inclusão dessa passagem deixa clara a posição crítica e irônica do jornal em relação aos prazos propostos pelo Ministério da Saúde para começar a resolver o problema da malária entre os índios e anomanes. Veja só, a inclusão dessa passagem é uma forma irônica de o jornalista criticar o Ministério da Saúde. Percebe-se que ao proibir os mosquitos, né, isso literalmente falando, de picar os índios, o texto acaba atribuindo a culpa pela malária entre os Yanomamis aos mosquitos, tá certo? O que, evidentemente, é uma hipótese absurda. Dar-se conta desse absurdo leva a concluir que o jornal está, de fato, culpando o Ministério da Saúde pelo problema da malária entre os índios. A partir do momento que o jornal coloca a culpa nos mosquitos, né? Ó, vou proibir vocês, não pode picar não, até sair Isso uma é natural, pô, não tem como. programa. Então, essa é a explicação, tá certo? Quem colocou assim ou parecido tá certíssimo. E o trecho também, viu? O trecho é esse, que esse trecho é absurdo. Você não pode baixar um decreto para proibir animais de fazer, né? Que eles nasceram para fazer. Infelizmente, os mosquitos existem para picar mesmo, é a forma de alimentação deles. É Vai isso. dar contra a corrente. E o último, assinala a opção que a inversão de ordem dos termos altera o sentido fundamental do enunciado. Eu vou perguntar, ó, era uma poesia simples.
Era uma simples Era um... poesia. Tem o mesmo sentido? É, mesma coisa. Mesmo Então, sentido. pronto. Então não é a letra A. Possuía um sentimento vago. Possuía um Possuía um vago vago sentimento. sentimento. É a Mesma mesma coisa. coisa? Mesma coisa. Olhava uma parasita mimosa. Olhava uma Dava mimosa uma parasita. mimosa parasita. Diferente. É diferente. Alterou. Muito bem, já Alterou. alterou. Letra D. Havia um contraste eterno. Havia Havia um um eterno eterno contraste. contraste. Mesma A coisa. mesma coisa. Vivia um drama terrível. Vivia um Vivia um terrível terrível drama. drama. Mesma coisa. Então a resposta é Então é isso. letra Letra C. C. Quem está em dúvida nisso, faça o seguinte, ó. Você vai dizer assim, ó. Vou botar um nome, eu acho que não tem nenhuma Carla aí, não, para não. Carla é uma boa menina. Tem um sentido, né? Mas se você Sim. disser Carla é uma menina boa, tem o mesmo sentido? Tem? O mesmo sentido. Não, tem não. Não? Você diz assim, Carla é uma boa menina, você está dizendo que ela é uma jovem serena, dócil, exemplar. Quando você Sim. diz assim, Carla é uma menina boa, já muda a conotação. Já vira uma conotação meio sexual aí. É uma menina boa e tal. Ah, tá. Entendeu? O cara tem Essa que ir é além, hein? isso. Nossa O senhora. que, o que acontece aí é que todas as construções, menos a letra C, é formado de um substantivo e um adjetivo. Então, quando você muda, não faz diferença. Já na letra C, todos dois podem ser substantivos e todos dois podem ser adjetivos. Tá certo? Pode ser qualificador e pode ser nomeador. Por isso que muda um sentido. Houve a diferença. Ok? Vocês têm alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa aí que está assistindo a aula meio Para a desanimado? próxima aula é só segunda, né, professor? Próxima aula é segunda-feira. Aí, segunda-feira, se houver reunião para a gente, para a turma da escola, né? Para os professores, aí eu já trago informações para vocês sobre a avaliação diagnóstica, quando vai ser e tal, e como vai ser, né? Vai ser online, não pode ser Tá bom. presencial. E se Agora, a avaliação vai ser em PDF ou vai ser diferentinho? talvez seja no Google Formulário, viu? Então tá, do Talvez. mesmo jeito. Mas a gente não sabe ainda não. De qualquer forma, tá aí, ó. Vocês viram, pegar na atividade lá em PDF, né? Quem fez, beleza. Quem não fez, procure fazer. Já viram as respostas, eu vou disponibilizar essa aula lá no YouTube para vocês, tá certo? Beleza? Então tá, ok. Foi um prazer. Ô, professor, o senhor pode mandar para mim o assunto dessa atividade, que eu perdi o PDF dele.